Você sabia que o nosso cérebro é mais complexo do que a gente imagina? E que a gente tem filtros para que a gente possa moldar a informação que chega até nós? Esse assunto nós vamos tratar esta semana e na semana que vem com mais detalhes, aqui no nosso canal Mente Positiva. Bom dia, sou Helene do Mente Positiva. Estou aqui esta semana falando um pouquinho mais em detalhes de como funciona o nosso cérebro, nossa mente, como entendemos a realidade, né? Então, existem influências externas e aquilo que a gente interpreta na nossa cabeça, baseado em vários aspectos, tá? A gente fala que o nosso mapa não é o território. O que significa isso? Que a gente cria, baseado nas informações, nas coisas que a gente tem, a gente transforma na nossa realidade. Nem sempre a nossa realidade é a realidade do outro. Então, quando você discute com uma pessoa que você não concorda, a realidade dela é completamente diferente da sua. Mas isso não significa que as duas estejam certas ou as duas estejam erradas. Na verdade, é a realidade delas. Então, o que que acontece? A gente recebe a realidade externa, que é o território, que é realmente o que é a informação. A gente recebe essa informação pelos nossos cinco sentidos, que são a audição, o tato, o olfato, a visão, o paladar. E aí a gente tem os filtros, que são a generalização, a omissão, a distorção, os metaprogramas, né, que são os valores, as crenças, as decisões, as memórias, tudo que a gente tem isso de bagagem nossa. E aí a gente faz uma representação interna, que é o nosso mapa, que é a nossa realidade. Tá? Então, é a minha realidade é baseado nesses filtros, ok? Então, gente, aí essa semana nós vamos falar sobre os primeiros filtros que a gente chama de God, tá? Que na verdade não é o God de religioso, mas significa o God é o G de generalização, o O de omissão e o D de distorção. A gente geralmente generaliza, omite, distorce fatos. E a gente põe isso com palavras. Então, vou explicar mais ou menos como funciona cada uma delas, tá? Hoje nós vamos falar sobre a generalização, que é o primeiro. Então, o que seria filtro generalização? É o processo de globalizar conclusões baseado nas experiências que a gente viveu anteriormente, tá? Então, as informações são usadas com o processo interno de triagem, tá? Então, como isso funciona? Generalizações a gente usa muito no dia a dia, são palavras, na hora da gente se comunicar, a gente usa umas certas palavras que geram essa generalização. Por exemplo, a gente utiliza sempre, nunca, todo mundo, ninguém, são extremamente genéricas palavras. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Os clientes nunca sabem o que querem. Gente, é extremamente genérico. Como que você sabe disso? Sempre como? Me explica, né? Nós também temos algumas afirmações que fica no genérico, tipo deveria, deve, não deve, tenho, não tenho. Então, você não deveria fazer isso, você não deveria mudar aquilo. Ok, e o que aconteceria se eu mudasse? Né? Precisa ser explicado, e a pessoa não explicou, ficou genérica demais, porque concluiu através de alguma experiência que ela teve
no passado. E aí vem também as limitações, né? Por isso que cria genérico. Tipo, não consigo entregar esta pesquisa. O que te impede de entregar? O que, que aconteceu no meio do caminho que você não consegue entregar? Então, por exemplo, a secretária nunca atende o telefone. Olha, gente, como é genérico, ela provavelmente não deve ter atendido o telefone uma ou duas vezes. E a gente já colocou isso generalizado, ela nunca atende o telefone. Então, são realmente filtros e a forma com que a gente interpreta, muitas vezes. Então, gente, vocês perceberam como a gente consegue generalizar os fatos e às vezes nem é no o caso que nem a da secretária? É isso, gente. Hoje eu falei sobre generalização. A quarta-feira eu vou falar sobre omissão. Fiquem atentos aí, tá bom? Bom dia para vocês e até quarta-feira.